Glória a Deus. Queridos, hoje nós estaremos orando com esse culto de gratidão a Deus, agradecendo a Deus pela festança, mas também um culto de gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossas vidas. Amém? Eu creio que Deus tem muito ainda por fazer, e eu creio que nessa noite Ele vai estar revelando para você algumas coisas daquilo que Ele quer fazer na tua vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Quero ler contigo a partir do versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Está escrito: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Versículo 17 diz: concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Até aqui. Deus continua falando nos nossos corações, a tua presença já está nesse lugar. Muitos nos alegra, ó Pai, poder falar de gratidão, daquilo que o Senhor fez e agora daquilo que o Senhor fará em nossas vidas. Fala aos nossos corações, tem liberdade, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode assentar, querido? Obrigado. É uma das mais lindas histórias que a gente lê na Bíblia, entre tantas outras, e essa me chamou a atenção, e muita atenção, na sexta-feira, quando o bispo falou comigo: você pode pregar na quarta-feira? E bem assim, né? Um tira queima-roupa. Eu falei: sim, claro, posso. Mas até então ele não tinha falado o tema de quarta-feira, o motivo do culto. E eu continuei orando e pedindo a Deus uma palavra para a igreja. E Deus não tinha falado nada. Eu estava lendo o texto, estava procurando algo para falar para a igreja, até que num domingo pela manhã, ele falou que esse culto seria um culto de gratidão pela festança. Irmãos, eu vibrei dentro de mim, porque tem tudo a ver com aquilo que eu vivi e estou vivendo nesses últimos dias, eu e a Márcia,
daquilo que Deus fez nas nossas vidas sobremaneira nessa semana. Nós estamos como quem sonha. Eu estava falando com o pastor André há pouco. O que Deus fez essa semana na minha vida, na vida da Márcia, foi algo assim sobrenatural. Algo que a gente não esperava. Mas tratando-se de um Deus que tudo pode, de um Deus que faz impossível, a gente só podia glorificar a Deus e ia ser eternamente grato. Esse texto fala, que nós lemos, do profeta Eliseu, você sabe, sucessor de Elias. Diz que ele passava na frente da casa dessa mulher. A Bíblia não fala o que ele estava fazendo, se estava indo para o Monte Carmelo, enfim, ele passava. E aquela mulher reparou que ele sempre passava e chamou para cear, para comer um pão, para se alimentar na casa dela. Mas ela não chamou assim por chamar. Ela chamou, a Bíblia não fala sobre isso, mas ela com certeza, ela conhecia a história de Eliseu. Ela sabia dos seus feitos. Ela sabia porque quando as coisas acontecem de forma sobrenatural, a gente fica sabendo. Você ficou sabendo o que aconteceu naquela igreja? Você veio no domingo passado, o irmão ficou curado. Foi mesmo. E naquela igreja lá, Deus operou. Olha, tinha um cego lá. É verdade. A gente fica sabendo. E essa mulher, com certeza, ficou sabendo dos feitos de Eliseu. Que ele tinha sido sucessor de Elias. Que os próprios discípulos de Elias sabiam e reconheciam em Eliseu aquele que repousava o espírito de Elias. Com certeza, ela sabia também de que em determinado momento as águas do povo de Israel ficaram ruins, não se podia beber. E Eliseu foi lá e tornou as águas saudáveis. Uma história muito interessante do profeta Eliseu foi que certa vez ele estava passando na rua. Você conhece essa história? E o profeta Eliseu era calvo, né, pastor? Assim como alguns de nós. E diz a palavra de Deus que alguns jovens zombaram dele. Sobe, calvo, lá vem o careca. E o que aconteceu? A ursa, né? Saíram duas ursas e devoraram os jovens. Com certeza ela ficou sabendo daquilo. Ela conhecia um pouco da história daquele homem e chamou ele para comer pão. Em determinado momento, ela falou para o seu marido: olha, marido, vejo que esse homem é santo de Deus. É um homem de Deus. Por que a gente não faz um local para que ele possa descansar? Mas não apenas um lugar que ele possa descansar. Porque a palavra de Deus diz que ela não apenas fez uma caminha para ele. A palavra de Deus diz que ela fez uma cama, botou uma cômoda, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que ele ficasse todas as vezes que eles passavam por ali, passasse por ali. Eu percebo nessa mulher uma gratidão muito grande pela vida de Eliseu. Não por aquilo que ele podia dar para ela de material. Não isso. Mas você, não sei se você, mas eu sou assim. O pastor André, às vezes, quando o pastor André cumprimenta a gente, ele cumprimenta assim, né? Pá. Né? Já viu? Com os homens, né? Ele faz assim. Eu não gosto disso não, eu quero pegar nele. Eu quero apertar a mão dele. Eu quero um pouco daquilo que ele tem. Os homens de Deus, a gente quer perto da gente, amém? Infelizmente, o pastor André, o pastor Renato, o bispo, não pode estar em todas as festas que a gente gostaria que tivesse. Pastor, você pode ir lá na minha festa? Minha irmã já me chamaram. Minha irmã, eu prego tal dia. Eu tenho um compromisso, um casamento. A gente quer esses homens de Deus perto da gente. É ou não é? O bispo, quando o bispo tem uma oportunidade, o que você faz? Eu sou assim, eu encosto nele. Tá nem entendendo. Tem um colega de curso que ele, quando nós tínhamos aula lá com os bispos, ele sempre ia lá e botava a mão no ombro do bispo e pedia alguém para tirar foto, porque queria ver a mão dele no ombro do bispo. Ela percebeu isso, que aquele homem tinha presença de Deus, porque de fato ele representava o próprio Deus. E ela se alegrava, porque o homem santo de Deus estava à sua casa. E ela sentia gratidão com aquilo. Irmãos,
Às vezes tudo mais que a gente precisa é uma palavra, uma boa palavra de um homem de Deus, uma orientação. A Bíblia fala que essa mulher era rica, ela tinha posses, então ela tinha quase tudo. O texto diz que certa vez o profeta se sentiu grato por tanto carinho, por tanta abnegação, e fala para o seu moço: olha lá, vai, chama aquela mulher. E ele chamou, e a mulher veio e perguntou: olha só, você quer que eu te faça alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Quer que eu vá à presença do chefe do exército, general ou rei, e peça alguma coisa a teu favor? E qual foi a resposta dela? Eu vivo bem no meio do meu povo. Ou seja, eu estou bem. Eu tenho tudo. Minha família está aí. Já viu quando a gente pergunta: e aí, meu irmão, como é que você está? E você fala: estou bem. A paz do Senhor. A paz. Tudo certinho? Tudo certinho. Mas só você sabe as lutas que você enfrenta dentro da sua casa. Só você sabe o que você passa para engolir seco e falar que está tudo bem. Só você que sabe dos perrengues que às vezes você passa, mas você fala tudo bem. Aquela mulher falou de fato que ela não precisava de nada. Ela não precisava de nada, ela era rica. Mas há uma diferença entre precisar e desejar. A palavra diz que ela saiu e o profeta ficou encafifado. Ele falou: Geazi, chama aquela mulher de novo. Chama ela aqui. Ele foi lá, chamou: olha só, o profeta está te chamando. O que esse homem quer de mim? Fala, profeta. Mulher, o que você quer? O que eu posso te dar? Eu quero ser grato a você, porque você tem me tratado muito bem. Você não me deu um cantinho para que eu dormisse. Você investiu no meu ministério. Aquela mesa, aquela cadeira é para que eu pudesse escrever, para que eu pudesse meditar, para que eu pudesse preparar um sermão, para que eu pudesse estar ali lendo a palavra de Deus. Você investiu no meu ministério. O que é que eu posso te fazer? Eu quero ser grato a você. Aí Geazi fala: olha, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Aí ele chega e fala: pois bem, a partir de hoje, daqui a um ano, você conceberá um filho. E ela fala: meu Senhor, brinca comigo assim não. Não mintas para mim. Ela não acreditou. Ela não queria. E diz a palavra de Deus que passou o tempo. Você vê que não houve mais nada. E assim aconteceu. Ela teve um filho. Irmãos, eu vejo gratidão em todos os lados aqui. Ser grato, ser generoso. Eu vejo aqui essa mulher que investe na vida de um profeta pelo simples fato de ser generosa e ser grata. Isso tem muito a ver para mim e para você, queridos. Muito para mim e para você. O bispo falou aqui e o pastor André também no domingo, e eles não sabiam, eles não tinham falado sobre isso, perguntou quantos não foram à festança, e eles se assustaram com o número de pessoas que não foram à festa. Eu sei, nós sabemos que algumas pessoas são impossibilitadas, mas algumas pessoas não foram porque não foram. Eu quero falar para você nessa noite sobre gratidão e generosidade com aqueles que são responsáveis pela minha e pela tua vida espiritual. Eu falei esse dia que eu estou me segurando, porque às vezes eu estou vendo lá o Facebook, e algumas pessoas que eram da nossa igreja falando mal das coisas de Deus, pessoas que antes estavam cheios da presença de Deus, falando blasfêmia, falando coisas arrogantes.
Vontade de falar: rapaz, você está cuspindo no prato que você comeu? Porque no tempo em que você esteve aqui, você foi abençoado. Aonde está a sua generosidade? Onde está a sua gratidão? Se a sua vida não foi ceifada, porque houve pessoas que oraram por você. Ela investiu no ministério de Eliseu, aquela mulher. É porque eu não trouxe, ela estava no carro. Eu tenho um celular, um Samsung J7. Eu tinha um celular bem sem vergonhazinho, todo arranhado, todo quebrado. E tinha um rapaz lá no meu trabalho, tem um rapaz no meu trabalho que era da Nova Vida de Botafogo. E a gente sempre conversava das coisas de Deus e tal. Eu falei: Vicente, eu quero te passar um vídeo. Eu falei: rapaz, o meu celular não tá rodando vídeo. Eu falei: não, mas vou te passar um áudio. Eu falei: rapaz, o plug daqui do fone já deu problema. Eu falei: eu tá brabo, né, Vicente? Tá brabíssimo. Mas dá para passar o Facebook aqui, o WhatsApp, dá para falar com ele. Aí a gente conversa as coisas de Deus. Aí ele me pergunta, passado uma semana, duas: Vicente, quando é seu aniversário? Isso era mais ou menos no período, no ano passado, mais ou menos junho. E eu falei para ele: meu aniversário é em setembro. Aí eu pensei: ele vai me dar um celular no meu aniversário. Fica comigo, né? A parte humana, né, gente? Ah, pensa. Eu já visualizando, né, um iPhone 47S, faz café. Né, Marcelo? E aí tal, e eu já estou empolgado. Falei: mas meu Deus, ainda é abril, não é maio, não chega junho, não chega julho, não passa logo. Meu Deus, quando chegar em agosto é uma desgraça, né? Porque um mês parece que tem 70 dias, e nada. E eu falei: ô Marcelão, como é que está, querido? Paz do Senhor? Não demorou 2 semanas. Falei: entra. Fala, Marcelão. E aí, meu profeta? Falei: beleza. Eu olhei que tinha uma caixinha na mão dele. Os olhos, põe. Aí minha boca começou a tremer, né? Ele disse: então, eu falei: o quê? E o olhinho assim, ó. Aqui para você. Eu falei: que isso, cara? Sabe o que ele falou para mim? Vicente, eu sei de como você ama a obra de Deus. Sei que às vezes a gente conversa, que você vai pregar para casais e tal. E ele me falou: eu estou investindo no teu ministério. E me deu um Samsung J7. Eu vejo os vídeos que ele me manda, e eu plugo lá, fico todo bobo. Eu falei: Márcia, liguei para a Marcona e saí. Eu falei: tá, obrigado, Marcelo. Ele saiu da minha sala e falei: Márcia, eu ganhei o celular. Tá de brincadeira, ninguém dá celular para ninguém, não. Dá. Gente que investe no teu ministério. Você investe no ministério do pastor André, do pastor Renato, do bispo. Talvez ninguém nunca vai reconhecer o trabalho desse meu irmão, que está aí, na câmera. Talvez nunca ninguém vai bater nas costas dele e falar: olha, teu trabalho é maneiro. Ou a irmã que está lá, no berçário. Talvez nunca você vai receber um abraço e falar: olha, teu trabalho é maneiríssimo, meu irmão. Gosto de ver você. Ou a Deise, ou outra irmã que chega aqui e põe uma água aqui discreta. Eu quero te falar, meu irmão, que essa é a maneira de você estar investindo no reino de Deus e sendo generoso para as coisas de Deus. Eu quero falar para você que de repente o pastor ou o bispo chega para você que está trabalhando aí na parte da manutenção, no ar-condicionado, frio para danar, uma Sibéria, mas maravilhoso. Talvez ninguém nunca vai reconhecer isso e te dar um tapa nas costas e te falar: olha. Mas eu quero falar que tem chegado o momento de você ser sincero com Deus e parar de dizer que você já tem tudo.
dizer que está tudo bem, eu habito no meio do meu povo, porque está na hora de você falar: Senhor, eu tenho desejos, eu tenho coisas que eu quero, mas eu não peço, porque está tudo bem. Eu quero falar para pessoas: irmãos, Deus me incomodou, você não tem ideia de como eu orei, desde sexta-feira para cá. Eu tenho ouvido e lido, e Deus tem testificado. Pessoas que estão já não mais acreditando nas suas orações. Estão orando já no automático. Estão orando, mas não estão convictas daquilo que estão orando. Queridos, em nome de Jesus, eu não vim aqui porque o bispo apenas me chamou, ou porque... Não. É porque você precisa, nessa noite, falar: Senhor, sim, eu tenho desejos. O Senhor me perguntou se eu queria alguma coisa. Eu falei: não, tá bom. Meus filhos estão com saúde, né? Mas e aí, meu irmão? Mas junto a isso aí, como é que está a tua gratidão a Deus? Eu estava falando com o pastor André, domingo o pastor falou que nós tínhamos uma quantia ainda de dívida, né, para pagar. E aí chegou, ele falou: Vicente, nem chegamos nem perto. Eu não tenho dúvidas, querido, eu não tenho dúvidas que aqui nessa noite nós poderíamos saldar o que a igreja tem para essa semana. Não tenho dúvida, não tenho. O recurso não vem lá de fora, o bispo falou, vem daqui de dentro, da gratidão, da generosidade que eu e você devemos ter por aqueles que velam por nossas almas. Aquela mulher deu sem esperar nada, querido, sem esperar nada, apenas reconhecendo como sendo ele, Eliseu, profeta de Deus, Deus tipificado, Deus na terra. Às vezes a gente esquece, sabendo que o pastor, que o bispo são homens falíveis, mas são a representação de Deus na terra. É muito sério, mas é muito sério. Certa vez um pastor estava com uma enfermidade e orou a Deus: Senhor, eu estou com essa enfermidade que não cura, eu oro pelas pessoas, as pessoas são curadas, mas eu mesmo não sou curado dessa enfermidade. Ele falou, esse pastor: irmãos, na hora eu pude perceber que Deus nem mudou a sua feição, o seu semblante. Ele falou: você não é curado porque você é maledicente. Pessoas que falam mal da liderança, falam mal do pastor, falam mal do bispo, falam mal da liderança, falam mal do diácono, do obreiro. Gente, eu posso falar porque sou diácono, né? Pastor não, pastor, tem cuidado, é coisa de pastor mesmo. Pastor né? É anjo, pastor é quase anjo, mas diácono. Eu já ouvi gente falar que essa obra aqui, em vida, o bispo Robson não iria ver. Isso é voz de quê? Do cão, né? Isso é voz do diabo. Do diabo, porque ano que vem a gente vai estar subindo. Não é? Vamos ou não vamos? A igreja não vai estar totalmente completa, mas vamos subir, para a glória de Deus. Irmãos, aonde está a nossa gratidão por isso? Aonde você estaria se você não estivesse na igreja hoje? Fala para mim onde você estava. Se você não tivesse aceitado a Jesus, gente tratando de você aqui, aonde? Você quer que eu fale onde estaria? Morto, com certeza. Ou bêbado, drogado. Mas existem pessoas que oram por você, que dão a vida por você, que intercedem por você, que oram diariamente, à noite, pela tua vida.
Você nem tem ideia, mas tem gente orando por você. Aquela mulher, ela quis ser grata ao profeta, generosa com o profeta. E essa coisa, essa troca de generosidade, de gratidão, isso tem que existir no nosso meio. Existem pessoas aqui que eu sou grata, meu Deus. Há alguns anos, o advogado Christian está aí, não, né? Vou falar. Há alguns anos, lá fora, eu estava vindo, não sei. Aí o Christian estava lá fora. Aí ele me parou. Ele falou: Vicente. Eu falei: fala, Christian. Deus mandou te dar um negócio. Aí eu falei: poxa, amém. Ele botou a mão no bolso. Quando ele botou a mão no bolso, eu põe. O lábio começou a tremer de novo. Nunca mais eu esqueço. Tirou do bolso R$50 e me deu. Justamente aqueles R$50 que você estava precisando. Sabe qual é? Sabe? Já aconteceu contigo isso? R$50 de adiantar minha vida até o pagamento chegar? Foi isso. Até hoje tenho gratidão a ele. Tem gente que eu falo, quando eu tenho oportunidade, Diácono Marquinhos, da Tatiana, eu numa luta, chorando na sala da minha casa, orando: Senhor, o Senhor não me ama mais. Ama. Se me ama, fala comigo. O telefone toca, irmão. Na hora, eu falei: online. Eu pego o telefone, irmãos. Eu falei: mais uma cobrança a essa hora, 11h30 da noite, gente? Não. Cobrança é até 9 horas, né? Quando eu pego o telefone, eu não tenho que ser grato com um irmão desse, irmão. Eu não tenho que ter gratidão com uma pessoa dessa. Quando eu pego o telefone, ele fala: fala, Vicentão! Estou te ligando para dizer que você é uma bênção e que Deus te ama. Eu falei: glória a Deus. Resposta, irmão. Resposta de Deus na hora. Eu falei: Deus, se tu me ama, fala comigo agora. Eu tenho que ter gratidão com uma pessoa dessa. Eu tenho que ter gratidão com o nosso bispo. Tenho que ter respeito, gratidão, admiração. Irmãos, rapidamente, o bispo deve estar pesando uns 120 quilos, 130 quilos, mais ou menos. Eu peso 110. Eu sou mais novo que o bispo. O bispo tem 57. Vou fazer 52. Mas, meu irmão, que disposição esse homem tem. É ou não é? Às vezes eu falo com ele e tal. Quando eu fui ver, ué, gente, 2 horas da manhã ainda estava acordado, online. 7 horas estava de pé. Eu falei: não é possível não, gente. A disposição desse homem, eu não vejo senão a mão de Deus sobre a vida dele. Eu não tenho outro motivo. Eu não tenho outra razão. Mas até que ponto você está sendo generoso com o teu bispo, com os teus pastores, com a tua igreja? E eu estou te falando generoso sem esperar nada dela. Porque nós temos no nosso meio pessoas que nem em ministérios estão trabalhando, servindo a Deus em ministério. Irmãos, eu vou voltar lá na festança que você não foi. Não foi porque não quis ir. Não foi porque não pôde ir, porque estava trabalhando, porque estava impossibilitado, porque estava com febre. Não foi porque não quis ir. Aonde está a tua gratidão a Deus pelo que Ele tem feito por você, pelos livramentos que Ele tem te dado? Mas também eu quero falar com você que tem que ser grato, não pelo que Deus já te deu, mas por aquilo que Ele ainda vai te dar. Irmãos, nessa noite nós vamos fazer essa oração profética. Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor ainda vai me dar. Ele chega, ele não falou: olha, eu vou te dar então mais gados, eu vou te dar mais terras, eu vou te dar mais isso. Não, ele falou: eu vou te dar um filho.
não mintas para mim. Meu marido é velho. E um filho veio para ele, para ela. Há 5 anos, faz 6 anos que eu sei a alegria de ter um filho em casa. 5 anos. Pergunto se eu quero outra vida com filho, sem filho. Sem filho a gente viajava, a gente passeava, chegava a hora que... Com filho não. Mas não quero outra vida não. Está lá na salinha. Eu tenho que ter gratidão a essa igreja, não tenho, irmão? Porque tem professoras lá que estão cuidando e falando do amor de Deus para ele. E quando ele chega em casa, ele fala da historinha que ele ouviu na salinha. E que vai crescer e não vai se desviar do caminho de Deus. Porque a palavra está sendo entranhada no seu coração. Aqui, e quando chega na minha casa, também a palavra é entranhada no seu coração, inculcada na sua mente. E eu creio na palavra de Deus. Ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu quero orar por você, querido, que você está cansado de orar pelo teu filho que está nas drogas, pelo teu marido que é um cabeçudo e não se converteu, para tua esposa que você está cortando um dobrado e ela não se enverga para a palavra de Deus. Eu quero orar por você, irmão, que está com um problema sério e você já desistiu de orar, porque acha que não tem mais jeito. Eu quero orar com você, para que você seja grato a Deus pelo que vai acontecer. Eu creio no poder de Deus, eu creio na palavra, eu creio que o sobrenatural pode acontecer, e Deus vai te dar muito mais do que você precisa, muito mais do que você precisa, mas que você deseja. É uma causa que está emperrada, irmão, que ninguém desata esse nó. Irmão, meu filho, eu já fiz de tudo, só Deus você fala. Eu estou quase desistindo de orar pelo meu marido, irmão. Eu estou quase desistindo da minha esposa. Irmão, eu tenho estudado, mas não passo emprego público. Eu quero orar por você, que não veio pedir, porque você já tem, mas por algo que você deseja e ainda não tem. Eu quero orar por você, querido, que em nome de Jesus, a quem nós servimos, esse Jesus que está nessa igreja desde a sua fundação, e que tem realizado milagres aqui, que seja um milagre na tua vida, meu irmão. Os teus olhos contemplarão aquilo que está em teu coração, e que você vai colocar diante de Deus, nesse altar, diante do Senhor Todo-Poderoso. A gratidão está brotando no teu coração, por algo que você ainda não viu, mas você vai ver. Junto a isso, eu te falo, querido, seja mais generoso com Deus. Seja mais generoso com Deus. Seja mais grato a Deus. Os pastores, os bispos já estão programando a próxima festança, com novas atrações que eles estão vendo, e futuramente já falar para a igreja, novas barracas. E vamos precisar de mais pessoas. E em nome de Jesus não vai ter demônio do inferno nenhum que vai te segurar em casa, não. Você vai estar lá, ajudando, amém? Amém ou não amém? Vamos fazer essa festa muito maior, reconhecida. Fica, irmãos, o bispo, o pastor aqui rasgando, se rasgando embaixo, você vai, não vou, vai nada. Amém, 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 nada. Eu vou lá no frio do caramba. Eu tá maluco? No inferno está bem quentinho, tá, querido? Bem quentinho no inferno. Não, mas não vou não. Aí você fica em casa orando, né? Intercedendo. De tarde até de noite. Eu fiquei orando lá, meu irmão, em casa. Ano que vem eu quero orar para a tua cara. Quero ver se você vai estar lá, tá? Você lembra de Eliseu, né? Vem a úlcera. Em nome de Jesus, o Deus a quem nós servimos não brinca. Se Ele falar que vai te dar, querido, é muito mais do que você merece. É muito mais do que você precisa. É aquilo que você deseja. É um filho, é um marido, é uma esposa, é um trabalho novo, é um reconhecimento no trabalho que você está. Quantas pessoas aqui que Deus vai honrar aqui
nesse altar, querido. Estou te falando, nesse altar. Aí, quem foi que falou contigo hoje? Quem foi que falou contigo hoje? Falou, meu irmão, Deus te abençoe. Quem foi que te falou contigo? Te deu um abraço, falou, você é uma bênção. Ninguém, né? Não. Quem? Esse bonitão aqui? Esse é uma bênção. É Ricardinho. Santo homem de Deus. Porque tu é uma bênção mesmo. Tu é uma bênção mesmo. Está servindo na casa de Deus, sendo generoso, grato. O bispo paga quanto para você por semana? Quanto? Nada. Então o pastor André deve pagar, né? Haverá um dia. Deus vai derramar sobre ele no tempo oportuno. Coisas que ele nem imaginava. Ricardo já falou aqui o testemunho dele, o emprego dele, a família abençoada que ele tem, a esposa. Desde namorado eu conheço esse casal. Ele orou muito por Damiana, orou demais, né? Porque Damiana orou pouco, mas ele orou muito. Me deixava nervoso, vinha lá de Niterói de moto. Jesus do céu. Então aí. Ah, meu Deus. Deus é maravilhoso. O Deus a quem nós servimos nessa igreja é vivo, atuante, galardoador. Não pense que você está esquecido não, meu irmão. Não pensa não. Investe no reino. Seja grato e generoso na obra de Deus. Faça a sua parte sem pensar em nada, em retribuição, em tapinha nas costas. No tempo oportuno, você vai ver que seu trabalho não foi em vão. Que valeu a pena você ficar lá fora, nesse frio, lá guardando os carros com a maior alegria do mundo. Um frio, né? Lá. Vai valer a pena, querido. Irmãos, é porque eu não posso. Pergunta a Márcia. No final do culto, pergunta a Márcia. Pergunta a ela o que Deus fez na nossa vida essa semana. Pergunta, ficamos de bobeira em casa. Ficava difícil a gente ficar parado. Tinha que voltar e falar o que Deus fez. Se você pedisse a chave do carro, eu te dava. Toma. Eu falei para o pastor André, uma expressão que se usa muito. Deus brincou de ser Deus na nossa vida. Brincou, Deus brincou. Eu falei, rapaz, você está vendo que eu sou Deus. E agindo eu, quem vai me impedir? Quem vai me impedir? Quem o impedirá? Quem o impedirá? Queridos, essa obra vai acontecer. Essa igreja vai terminar. Eu vou ver, você vai ver, os nossos filhos vão ver, os nossos netos vão ver, o bispo vai ver. Aplauda o Senhor. O bispo vai ver. O bispo em vida não vai ver não. Voz do capeta, dos infernos. Vai ver, irmão, vai. Tem mais saúde do que eu e você junto. Santo homem de Deus foi o que disse aquela mulher. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar rapidamente por você. Queridos, se eu perguntar para você, e aí, meu irmão, está tudo bem? Você vai falar, tudo bem. Tudo na paz? Tudo na paz. Mas tu sabe que não está na paz e não está tudo bem. Não é o que você precisa, mas o que é que você deseja. Carro eu já tenho. Eu tenho um carro já. Me dá um trabalho do caramba. Toda semana na oficina do Bebeto. Então você deseja um carro mais novo. O que é que você deseja, irmão? No teu íntimo. Só você e Deus. Só você e Deus. A gente não veio aqui para brincar. A gente veio aqui para falar coisa séria, veio para a palavra de Deus. E o que está sendo empenhado é a palavra de Deus. Eu quero convidar você. Se é algo que no teu peito, no teu coração arde, você quer que Deus faça, sai do teu lugar, vem aqui que eu quero orar rapidamente com você. Rapidamente. Quero orar com você aqui na frente, para nós encerrarmos o culto. Irmão, só eu sei o que eu passo. Só eu sei.
E eu sei que eu preciso investir mais, ser mais generoso na obra, nos meus dízimos, nas minhas ofertas, nos envolvimentos na obra de Deus. Eu sei que eu preciso, irmão. Eu confesso que às vezes eu sou meio paradão. Eu sei, eu preciso. Deus está me cobrando isso. E hoje você falou, caramba, é isso mesmo. Querido, em nome de Jesus, tem 300 ministérios nessa igreja, gente boa dando de rodo aqui, líderes de ministérios abençoadíssimos, pessoas que vão te abençoar. E o que é que você está fazendo parado? Deixando a bênção escapar, deixando de ser generoso, deixando de ser grato, porque Deus vai te dar. Salomão fala, querido, quando você é grato, as pessoas vão ser gratas contigo e vão te abençoar. Se envolve na obra de Deus, se envolve, seja grato. Deus vivo, aleluia. Para acabar, tu sabe quantos anos eu esperei para subir aqui de novo? Deus é Deus. O que é que você deseja? O que é que eu posso fazer por você? Pergunta o Senhor. Quer que eu vá lá falar com o rei, o chefe dos exércitos, alguma coisa que eu faça por você? O que eu desejo só Deus pode me dar. Assim será. Dentro em pouco Deus há de revelar-se a você, e aquilo que está em oculto e somente você e Deus sabem, virá à tona, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Deus, em nome de Jesus, olha essas pessoas que vieram aqui à frente, e eu, nem o pastor André, nem o bispo podemos dar. O que a gente tem, a gente não pode dar senão a oração, clamando a Ti por misericórdia, para que abençoe essas vidas, e para que derrame graça, para que seja, ó Deus, em favor deles. Ó Deus, eles não estão precisando, eles estão desejosos, e o Senhor não me falou o que eles estão desejando, mas o Senhor sabe. Confie. Ainda que você ache que os homens não estão te reconhecendo, lá dos céus, dos altos céus, o Senhor te contempla, e agindo Deus, quem o impedirá? Atende a oração, a súplica do teu povo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.